Olá, traders, bem-vindos ao LBS. Eu sou Hernani Raimundi e vamos aqui para uma aula de análise técnica sobre tendências. Análise técnica é o estudo de preços, gráficos, padrões e estatística. Nela fazemos a leitura do passado para tentar prever o futuro, com base em modelo estatístico. A tendência seria aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho. Seria para onde a grande manada está seguindo. Como dizemos no mercado financeiro, para onde as baleias, os grandes investidores estão indo. E a importância de entender a tendência, o que seria a tendência e se é uma tendência de alta, tendência de queda, é para você não comprar um produto, por exemplo, um ativo, uma ação de uma empresa, quando o mercado está em queda. O que vai acontecer é que você vai tentar vender no futuro, não vai conseguir, porque está todo mundo se desfazendo daquele ativo, ou então vai ter que desfazer com um preço mais barato do que você pagou, ou seja, vai ter um prejuízo. Se a procura do produto é grande, ocorre a valorização do seu preço, seguindo assim uma tendência de alta. Mas mesmo uma tendência de alta, por exemplo, o preço não sobe sem parar, ele vai subindo em etapas, em pequenas ondas ou grandes ondas, mas ocorre que ele começa a subir, ele sobe bastante, cai um pouquinho, sobe bastante, cai um pouquinho, formando essas retrações, E da mesma forma, uma tendência de queda, o preço não cai sem parar, ele cai bastante, sobe um pouquinho, cai bastante, sobe um pouquinho, Da mesma forma, ocorrem retrações. Nesses movimentos que ocorrem quando tem essas retrações, nós temos o que chamamos de topos ou fundos. Quando ele sobe e cai, aquele preço mais alto é formado um topo. E quando ele cai e volta a subir, aquele preço mais barato é chamado de fundo. Quando você tem uma sequência de topos mais altos que os topos anteriores e fundos mais altos que os fundos anteriores, formando um movimento como se fosse uma figura de uma escada, uma escada que você vai subir, aquilo é chamado de tendência de alta. E da mesma forma, quando você tem uma sequência de fundos de topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores, formando uma figura igual a uma escada de descida, você tem ali uma tendência de queda. Essas ondas são formadas pelo equilíbrio do mercado, pela demanda dos investidores. Quando você tem um topo, podemos falar que aquele preço estava mais caro do que o seu valor. Tem diferença entre o preço de um ativo e o valor daquele ativo, o preço de uma ação e o valor daquela ação. E quando você tem ali um ativo que ele está com um preço mais alto do que seu valor, acontece que muita gente acaba se desfazendo daquelas ações. Ele tem a realização de lucro, por exemplo. Quando você tem essa realização de lucro, aquele ativo cai de preço, equalizando ali para equiparar o valor, o preço no mesmo valor que tem aquele ativo. E da mesma forma que você tem o fundo do mesmo, não mostra que o preço daquele ativo é considerado no momento mais barato que o seu valor. Okay? Quando os investidores entendem que o preço daquela ação está mais barata do que o valor dela, eles começam a comprar. Ou seja, o investidor ele compra um ativo por um preço que ele entende que está barato para tentar ter lucro com ele quando ele estiver naquele preço que ele acha o valor ideal, certo? Eu dei um exemplo aqui da soja. É como se, por exemplo, um fazendeiro fizesse a colheita da soja. Ele vai ao mercado, pesquisa quanto que eles estão, por quanto que estão comprando e os compradores falam assim, não, o preço agora está R$ 100 a saca de soja. Ele entende que está mais barato do que vale aquela soja dele. Ele espera que o mercado suba aquele valor para uns 120, 130 e assim ele vai e faz a venda da saca de soja dele. Vou mostrar aqui, por exemplo, como é que funciona um gráfico de uma tendência de alta. Você tem aqui o mercado subindo, ele começa a retrair, ele formou ali um topo, um preço mais caro ali. Quando você tem aquela retração, ele forma um fundo, começa a subir, forma um topo mais alto ali que o topo anterior, Tem um topo aqui, outro topo mais alto ali. Ele tem uma nova retração. Acontece que tem um fundo ali mais alto que o fundo anterior, depois o preço volta a subir, formando um novo topo mais alto que o topo anterior, e assim vai. Quando você tem uma figura desse tipo aqui, parecendo uma escada de alta, você tem uma tendência de alta. E a tendência de queda seria o inverso, obviamente. Você tem o preço ali caindo, depois de cair um tempo ele volta a subir,
formando um topo ali mais baixo que o topo anterior. Depois ele volta a cair, formando um fundo mais baixo que o fundo anterior. Depois tem uma retração, forma um topo. Depois um fundo mais baixo que o fundo anterior. E essa seria aqui uma imagem, né, de uma tendência de queda. Ok? Vamos aqui para um gráfico de um ativo aqui, mostrando para vocês na prática como seria o preço subindo, forma um topo, depois uma retração, forma um fundo, depois um topo mais alto que o topo anterior, depois ele tem uma retração, formando um fundo mais alto que o fundo anterior, novamente uma nova alta, formando um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior, e aqui sim você entende, né, como se fosse uma escada de alta. Isso aqui seria uma tendência de alta. E aqui seria um exemplo de uma tendência de queda. Você tem aqui o preço do ativo, aqui no caso o EURUSD. Ele estava em 58, depois cai, formando um fundo, depois uma retração, volta a subir, forma um topo mais baixo que o topo anterior, depois um movimento de queda, formando um fundo mais baixo que o fundo anterior, ou tem uma nova retração, formando um topo mais baixo que o topo anterior, e assim vai. Esse aqui seria, aqui ó, como se fosse uma escada aqui, mostrando para a gente uma tendência de queda no ativo, ok? Esses movimentos aqui, quando a gente tem esses topos aqui, esses fundos aqui, a gente pode chamar eles de suporte e resistência. Vamos lá. Os topos dos movimentos muitas vezes formam resistência e os fundos formam para a gente suporte, dessa forma aqui, ó. Esses movimentos aqui tem uma resistência, o preço não conseguiu ultrapassar esse valor, então aqui é formada uma região de resistência. Esse movimento aqui para baixo, que o preço não consegue passar para baixo desse valor aqui, é formado de suporte, ele volta a subir. Aqui é formada uma região de resistência, não consegue superar esse valor, daí ele começa a cair, ok? Isso aqui são chamados de suporte e resistência. Como dito, né, mostrado ali, essas regiões de resistência e suporte costumam segurar o preço, por sinalizarem que o preço que o ativo, né, está caro demais ou barato demais. E com isso os investidores começam a vender ou comprar aquele ativo, ok? Quanto mais forte for essa região, seja ela de suporte ou resistente, maior a probabilidade de do ativo inverter a tendência. Ou seja, se a tendência era de alta e encontrou uma resistência muito forte e não consegue ultrapassar aquele preço, o ativo inverte a tendência e passa a cair. E da mesma forma, quando você estiver numa tendência de queda e encontrar uma região de suporte muito forte, é bem provável que o ativo passe a se valorizar, invertendo para uma tendência de alta. Frequentemente, essas zonas de suporte e resistência, esses pontos, né, esses valores de preço, quando eles superados, acabam mudando de lado. Ou seja, uma resistência que foi superada acaba virando suporte. E o suporte, depois de quebrado, acaba virando uma resistência. Vou mostrar aqui um exemplo aqui no gráfico. Quando você vê numa tendência de queda aqui, chega nesse ponto aqui, ele tem uma retração, volta a subir, de novo ele tenta cair, passar desse preço aqui, não consegue, ele volta a subir, depois de um determinado momento ele cai de uma vez. E essa região aqui que era de suporte, né, quando o preço não conseguia descer, a partir dali essa região aqui passa a ser uma zona de resistência. Olha lá, o preço começa a subir de novo, chega nesse ponto aqui, nesse preço de 1,14 ali, ele não consegue ultrapassar, não consegue subir, ele volta a cair, tá vendo? Depois de um certo momento ele passa daquela resistência, ele supera, só que depois aquela região que era resistência, ela voltou a ser suporte. Depois de um momento ele retrai e acaba caindo de novo, mas vocês podem ver que ele, aqui por exemplo, que era uma região de suporte, depois ela virou resistência e depois ela subiu, voltou a formar um suporte novamente, ok? Uma ferramenta muito útil disponível nas principais plataformas que tem para fazer uma leitura de mercado são as linhas de tendência. Nada mais é, na verdade, que são retas, né? Quando você pode pegar um desenho de um gráfico no papel e pegar ali um papel, uma régua e uma caneta e traçar ali 2 pontos. Só que ali na plataforma a gente tem lá uma ferramenta ali para fazer isso daqui. Quando você alinha 2 topos, por exemplo, você consegue prever onde o preço formará uma nova resistência, né, mais para frente. Eu vou colocar no gráfico aqui para a gente ver. Mas olha lá, da mesma forma que você ao alinhar 2 fundos, você consegue tentar prever ali, você consegue prever, né, onde o preço encontrará um novo suporte mais para frente.
Dependendo da inclinação que essa linha formou, é chamado de LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta, né? Ou então LTB, que seria uma linha de tendência de queda. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a Libra, né? O GBP/USD, Libra em relação ao dólar. A gente tem aqui um movimento de queda, tá? Desse valor aqui para baixo. E se a gente pegar esse primeiro topo aqui em cima, ó, topo mais alto, opa. A gente pegar aqui e o mercado vai caindo, você pega um outro topo aqui, ok? E mais para frente o que acontece? O mercado continua caindo, ele cai, ele volta a subir, e a hora que ele toca ali naquela linha, aquela linha que a gente traçou ali, o mercado retrai novamente, mais uma vez ele volta ali a subir, toca naquela linha, retrai, começa a cair de novo, depois ele toca de novo, cai, e assim vai. Por vários momentos, a partir de apenas 2 pontos que a gente pegou aqui, ó, esse primeiro ponto, esse segundo ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos ele toca naquela linha, aquela região ali, e o mercado cai. Isso é usado para quê? Por um trader, quando ele vê essa situação, ele chega nesse momento aqui, ele vende aquele ativo, por exemplo, né? Entendendo que a partir daquele momento o ativo vai começar a cair. Ok? Depois a gente tem aqui uma outra movimentação, ele inverteu a tendência para alta, e a gente tem aqui, ó, vamos pegar os 2 pontos, ele começa aqui, e a partir desse momento aqui, o mercado em vários pontos também, ele toca nessa linha de tendência, aqui, ó, tá? Ele tocou aqui, voltou a subir, novamente ele toca aqui e volta a subir, opa. Ele tocou aqui de novo, voltou a subir, ele toca aqui mais uma vez, volta a subir, olha aqui, ó. Depois de 2 pontos que a gente pegou, ele tem 4 pontos ali onde ele toca nessa região aqui e sobe. Ele chega aqui em um determinado momento, onde ele toca, ele tem uma retração, só que daí não consegue manter e começa a cair. Esses 4 pontos aqui seriam pontos onde um trader, por exemplo, ele identificou ali que ele tinha uma região, ele comprou, acabou saindo no lucro, e teve um outro momento aqui que ele entendeu que o mercado não conseguiu superar esse suporte aqui, não conseguiu travar esse suporte, quer dizer, e começou a cair. Aí seria o momento que ele desfaz, ele estava com uma compra aqui desde baixo, chega nesse momento que quebrou essa linha de tendência aqui, ele acaba se desfazendo ali daquele ativo, porque ele entende que há uma possível retração no mercado. Bom, é isso aí, eu queria mostrar para vocês o que eram as tendências, qual que é a importância de entender uma tendência no mercado, né? Obviamente aqui com um exemplo bem prático, que não faz sentido você continuar comprando o ativo aqui quando ele tem uma retração. E para entender quando ele vai inverter o mercado, você tem que entender o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de queda. Ok? Se tiver alguma dúvida, deixe aí seu comentário. Se gostou, clique em curtir. Eu vou postar mais vídeos aqui falando agora sobre indicadores, né? Mostrando indicadores rastreadores de tendências e depois indicadores de inversão de tendência, tá? Vai ficar mais fácil entender quando o mercado vai seguir aquela tendência ou quando ele vai inverter a tendência. Ok? Fico por aqui e até o próximo vídeo.